Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu estava esta tarde buscando no Senhor uma palavra para esta noite. Já tinha algumas palavras no meu coração, mas eu queria não falar de mim mesmo, né? Como sempre, nós nunca queremos falar daquilo que nós queremos, mas devemos estar sempre buscando para ver o que o Senhor quer falar com a igreja. Aleluia. Aí estava muito complicado, eu confesso para os irmãos, estava difícil uma palavra, mas num instante eu me liguei mais com o Senhor, o Espírito Santo foi me conduzindo e me deu até um nome para essa mensagem, que é a fé que vence o medo. Aleluia. E eu já quero dizer para vocês que nós devemos ter uma grande fé. E já usando a fé, eu gostaria que você falasse, eu tenho uma grande fé. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abre, por favor, em Hebreus 11:1. Nós vamos começar vendo o que é a fé. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí eu te pergunto nesta noite, o que é a fé? O que vocês me respondem? Aleluia. A fé é a dúvida? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aleluia. Sabe, meus irmãos, se nós estamos vendo algo de forma concreta, com os nossos olhos carnais, físicos, nós não precisaríamos usar a fé. Por exemplo, a pastora Simone está aqui na minha frente. Eu não preciso usar a fé para saber que ela está aqui. Eu estou vendo com os meus olhos. Mas é diferente do nosso Deus. O nosso Deus está nos céus. Nós não vemos Ele, mas sabemos pela fé que Ele está lá. Como também num dia nublado. Quem já viu, reparou um dia nublado, as nuvens cinza, aquele céu escuro, mas nós não, muitas das vezes não estamos vendo o sol, mas ele está lá no céu, por detrás das nuvens. Um outro exemplo, o carro do pastor está parado ali na calçada. Eu não estou vendo o carro ali, porque existe uma parede aqui na frente que me impede de ver fisicamente, mas eu sei que ele está ali estacionado. Em nome de Jesus vai ficar até o final do culto, até a hora que eu for lá pegar ele, em nome de Jesus, Deus guarda aquele carro. Aleluia. Então, meus irmãos, a fé, ela é para ser usada com algo que a gente não vê, com algo que a fé só é usada assim, desse modo, a convicção de fatos que não vemos. Aleluia. E cada um de nós, aqui nesta noite, nós temos uma medida de fé dentro de nós. Está diante de mim homens e mulheres de Deus que possuem fé. Porque se nós estamos aqui num domingo, viemos cultuar um Deus que nós não estamos vendo, é porque nós temos fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui, mas nesta noite Deus quer aumentar a nossa fé. E a forma que Deus aumenta a nossa fé não é através daquela oração. Quem já orou assim, Deus, aumenta a minha fé? E eu lamento te dizer que Deus não aumenta a sua fé dessa forma. Mas existe uma forma correta da nossa fé ela ser aumentada. Porque Deus quer que nós tenhamos uma grande fé. Aleluia. Em Romanos 10:17 diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quanto mais nós ouvimos falar de fé, quanto mais nós ouvimos falar da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, fé aumenta em nossos corações. Quanto mais nós falamos de Cristo, do Evangelho, aleluia, fé é aumentada em nosso coração. Nós sabemos que Jesus falou para Pedro, a respeito de, em Marcos 11, a respeito de um pequeno grão de mostarda, que mesmo que ele tivesse uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderia dizer ao monte, erga-te, lança-te no mar, e aquele monte ia se lançar no mar, ia sair de um lado para o outro.
Mas Deus não quer que nós ficamos sempre com esse pequeno grão de mostarda. Deus quer que a nossa fé ela venha crescer, aleluia, venha frutificar, venha aumentar, aleluia. Quem quer ter uma fé grande? Aleluia. Sabe, meus irmãos, sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Aleluia. Quem está aqui nesta noite? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, porque Deus não gosta, meus irmãos, de incredulidade. Deus odeia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós estamos incrédulos, quer dizer que é o contrário. Então nós estamos desagradando ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E falta de fé, meus irmãos, é não crer no que a palavra de Deus diz. Aleluia. Falta de fé é não crer naquilo que Deus diz ao seu respeito, ao meu respeito, através da palavra de Deus. E assim como a fé ela vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, ouvir das boas novas de Cristo. Eu te pergunto, você sabe quais são as boas novas? Eu vim te trazer, dona Edna, boas notícias para a senhora. O Evangelho de Cristo é boas novas, é boas notícias. Aleluia. Em Atos 10:38 vai dizer o que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Aleluia. Atos 10:38 vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Evangelho de Jesus Cristo é isso, é fazer o bem, é curar quem está enfermo. Aleluia. Há também uma passagem de Isaías, um profeta messiânico, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para evangelizar os pobres. Então, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é trazer boas novas. Para o pobre, qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia, meus irmãos, para quem está endividado, para quem tem falta de recursos? Deus vai suprir as suas necessidades. Qual é a boa notícia para alguém que está enfermo? Deus vai te curar. Qual é a boa notícia para quem está oprimido, para quem está aprisionado? Jesus Cristo, Ele pode e vai te libertar. Aleluia. E de fato, isso já aconteceu. E de fato, isso não é um evento futuro, isso é um evento passado. Jesus já se entregou por mim e por você na cruz. E lá na cruz Ele conquistou tudo isso. Na cruz Ele levou sobre si as suas dores e enfermidades. Na cruz Ele se fez pobre para que você hoje tivesse a oportunidade de ser rico. Sabe, meus irmãos, não é somente rico em dinheiro, é rico em dinheiro também, diga glória a Deus. Mas não é somente isso. Deus quer te fazer enriquecer em tudo, em todas as áreas da sua vida. Aleluia. E isso já aconteceu, isso é um fato consumado, já aconteceu. Mas se nós não acreditarmos, usarmos a nossa fé nisso, do que a palavra diz, nós não iremos usufruir. Aleluia. E Deus estava falando assim comigo nesta tarde, aleluia, que nós somos salvos. Jesus se entregou por nós. Essa é a mensagem da cruz, na qual Jesus Cristo aleluia, sendo Deus, Ele não usurpou, como a palavra de Deus diz, Ele não considerou usar a sua divindade enquanto esteve aqui na terra. Ele se humilhou, se submeteu à vontade de Deus, que enviou Ele aqui na terra. E sendo submisso, Ele foi submisso até a morte e a morte de cruz. Aleluia. Jesus tinha uma vontade. Jesus não queria, meus irmãos, ninguém de forma humana, carnalmente, gosta de sofrer. Jesus sentiu dores naquela cruz. Jesus foi humilhado, foi ultrajado, e Ele não queria passar por aquilo. Como assim, Jonatas? Por que você está falando isso? Quem lembra que Ele falou, Jesus falou, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Jesus não queria sofrer, mas mesmo contra a vontade dele, Ele se submeteu à vontade de Deus, e se entregou naquela cruz, dona Edna, por mim e por você. Ele morreu, aleluia,
Aleluia, mas essa história não é uma história triste. Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós que estamos aqui hoje acreditamos nessa mensagem, acreditamos nessa palavra, aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. A palavra vai dizer que nós morremos com Ele, mas também com Ele nós ressuscitamos. E conquistamos tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Aleluia, glória a Deus. E a salvação, meus irmãos, não é somente para quando nós irmos morar na glória com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é um pacote completo. E eu vou falar um pouco sobre isso esta noite, em nome de Jesus. A salvação é sim, um dia Jesus irá nos buscar e nós iremos morar com Ele na glória. Mas, quando nós pegamos essa palavra salvação, no original, no grego, significa uma palavra sozo. Sozo quer dizer cura, sozo quer dizer salvação, sozo quer dizer libertação e sozo quer dizer preservação. E é tudo isso que nós temos direito e nós iremos usar, porque hoje nós estamos descobrindo isso. Aleluia. Glória a Deus. Um dia Jesus irá nos buscar e nós iremos morar com Ele no céu. Mas enquanto nós estivermos nessa trajetória, nessa caminhada rumo ao céu, quem quer morar no céu? Mas deixa eu te dizer, enquanto nós estivermos nessa caminhada, há um caminho de paz, há um caminho de prosperidade, há um caminho de cura, há um caminho de libertação e um caminho de preservação. Aleluia, Deus nunca nos desampara, Ele nunca iria nos deixar só. Tanto que Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele falou assim para os discípulos, eu estou indo, mas eu estou deixando com vocês alguém igual a mim, do mesmo caráter, do mesmo poder, da mesma soberania, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele mora dentro de mim e de você. Esse Espírito Santo é quem nos capacita para fazer coisas que nós mesmos não conseguíamos fazer com as nossas forças. E há uma capacitação vindo dos céus para as nossas vidas nesta noite. Capacitação para nós conseguirmos fazer aquilo que é impossível à vista humana. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Ferramentas sendo liberadas hoje, nesta noite, para nós podermos prosseguir no nosso chamado, na nossa caminhada. Aleluia. E além disso tudo, meus irmãos, Deus quer nos preservar. E essa foi uma palavra que saltou no meu espírito nesta tarde. Deus falando comigo a respeito de preservação. Porque quando nós pegamos essa palavra sozo, nós pregamos muito sobre cura, sobre libertação, mas sempre deixamos de lado essa palavra preservação. E eu fui estudar, pesquisar o que significa essa palavra. E a palavra preservar no dicionário bíblico significa guardar, conservar e livrar. Sabe, meus irmãos, Deus ele nos guarda, Deus ele nos conserva e Deus ele nos livra. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo me trouxe 2 exemplos a respeito de livramento, de preservação. E eu vou começar lendo em Êxodo. Você que trouxe sua Bíblia, nós já estamos indo para o final, mas eu creio que essa palavra vai edificar as nossas vidas. O primeiro exemplo foi Moisés, quando ele libertou o povo de Israel, que estava cativo no Egito. Êxodo 14, nós iremos ler do versículo 13 ao 16. Esse é o primeiro exemplo a respeito da preservação. Versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. E vós vos calareis. Quem está entendendo? Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem,
E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ei, sabe aqueles momentos que nós estamos cercados? É opressão por todos os lados, nós não vemos saídas, nós só vemos um grande mar na nossa frente. Aleluia. O Senhor, o Deus que nós servimos, é um Deus de livramento, é um Deus que nos preserva, aleluia. Pode o povo inimigo estar correndo atrás de nós, mas Ele é o Deus que usa o servo para abrir o mar, para o povo dele passar. Sabe, meus irmãos, essa palavra é muito forte. Aqui nós vemos claramente o Senhor preservando, guardando, livrando o povo de Israel naquela noite, ou naquele dia, né? Eu não sei, aleluia. Glória a Deus, não estudei o suficiente para isso, para te passar essa informação, mas Deus livrou o povo dele, meus irmãos. Aleluia, e eu não sei o que está passando na sua vida, mas Deus quer te falar nesta noite. Apenas se cale, assim como ele falou para o povo de Israel. Diga ao povo que se calem, apenas marchem, ei, continue caminhando, continue servindo, continue andando naquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa o que vão falar ao seu respeito, não importa o que vão dizer ao seu respeito, Deus ele te conserva a tua integridade e Ele te preserva, e Ele te livra de todo laço em nome de Jesus. O segundo exemplo, aleluia, é a respeito de Davi. Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, que é 1 Samuel 17, a partir do versículo 43. Samuel 17, versículo 43 diz assim: Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Aleluia. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras do campo. Aleluia. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Olha, quando eu estava estudando, esse versículo foi o que mais me impressionou da conexão dos exemplos que o Espírito Santo me deu. Porque, olha, saberá toda esta multidão que o Senhor salva. E o que eu estou falando hoje sobre salvação, sobre preservação, aleluia. Nem com lança saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe, meus irmãos, não importa o tamanho do gigante que você esteja enfrentando nesta noite. Não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando. Nós não podemos deixar essas coisas que se levantam contra nós, essas situações, nos botarem medo. Porque, meus irmãos, a fé, ela é inimiga do medo. Se você tem medo, você não tem fé. E se você tem fé, você não tem medo. Porque fé é a certeza. Nós devemos ter sempre a certeza que o problema pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. O problema pode ser difícil de ser vencido, mas o nosso Deus já venceu por nós na cruz há 2000 anos atrás. Aleluia! As circunstâncias, os problemas, eles sempre vão se levantar. As adversidades. Jesus nos ensina dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci. Oh, aleluia! Essa luta que nós lutamos, nós já somos vencedores. Aleluia!
porque o Senhor nos preserva. Sabe, meus irmãos, eu vou continuar mais um pouco nessa palavra de Davi. O gigante estava afrontando o povo de Israel há 40 dias. E não tinha um daqueles valentes para enfrentar ele. Estavam todo o povo de Israel, os melhores guerreiros, com medo. Aleluia. Mas Davi, um pequeno jovem, rejeitado pela família, que ficava sempre cuidando das ovelhas. Davi, meus irmãos, eu estava lendo e eu vi. O pai dele, Jessé, mandou ele levar alimento para os irmãos que estavam acampados. Aleluia, com os batalhões na guerra. Sabe, meus irmãos, e o irmão mais velho de Davi humilhou ele, dizendo: o que você faz aqui? Você veio ver e contemplar a nossa derrota? Davi só foi apenas servir. Davi era sempre servindo que ele estava, seja com as ovelhas ou servindo os comandos do seu pai. Aleluia. Mas enquanto aquele monte de homem forte, guerreiros, estavam com medo, um pequeno jovem que tinha relacionamento com Deus disse: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o povo do Deus Altíssimo? Aleluia. Aleluia. E Saul ouviu, Davi foi se comunicar com Saul, dizendo: eu vou enfrentar esse incircunciso. O que Davi estava querendo dizer, meus irmãos? Quem é esse sem aliança? Incircunciso quer dizer sem aliança, alguém que não tinha aliança com Deus. Davi sabia da aliança que ele tinha através da circuncisão, através da aliança de Abraão, que Deus firmou com Abraão. Davi sabia a quem ele servia, o Deus que ele servia. Por isso ele não teve medo. Ele chegou diante de Saul e disse: Saul, eu já venci o urso. Quando eles vieram atacar as ovelhas do meu pai, eu já venci o leão. Aleluia. Sabe, meus irmãos, humanamente, um pequeno jovem, alguém fraco fisicamente, como é que vai enfrentar um urso ou um leão? Não tem como, mas quando nós estamos conectados, aliançados com Deus, nós faremos proezas e coisas que nós nunca pensaríamos em fazer. Aleluia, o que eu quero te dizer nesta noite: vocês têm um Deus que te guarda, vocês têm um Deus que te preserva, e algo que está saltando muito no meu espírito agora é: vocês farão algo que vocês nunca imaginaram de fazer. Algo que está saltando muito no meu espírito agora, aleluia, é sobre capacitação. Ei, eu não sei, meus irmãos, o que Deus quer fazer na sua vida, mas eu sei que é algo grande. Aleluia, e há uma capacitação, há um favor sendo liberado nesta noite sobre a sua vida. Eu posso sentir esse clima mudando agora. Eu posso sentir no meu espírito, o Espírito Santo se manifestando aqui nesta noite. Eu consigo, aleluia, eu estou vendo, minha irmã, ferramentas sendo liberadas sobre as suas vidas nessa noite. Não é algo de mim, eu não sou profeta nem nada disso, não. Eu sou apenas aleluia, um mestre da palavra. Mas eu estou vendo um favor de Deus sobre a sua vida, para você conseguir fazer coisas maiores, coisas melhores, porque Deus vê que tudo que você faz não é para agradar homens, é para agradar Ele. Aleluia. Deus contempla o que você faz. Aleluia. E Deus está liberando sobre a sua vida hoje. Faz assim com tuas mãos. Abre suas mãos. Deus está liberando hoje capacitação divina sobre a sua vida. Deus hoje está te capacitando para fazer coisas melhores, coisas maiores. Deus está liberando hoje ferramentas necessárias para você seguir o seu chamado, seguir a sua trajetória. E Ele te diz: filha, vai que eu te garanto. Filha, vai que eu te conservo. Filha, vai que eu te preservo e te livro. Em nome de Jesus. Glória a Deus.